Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Então fala, pessoal do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 23 de dezembro e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E nessa terça-feira, véspera da véspera de Natal, a gente tá aqui para te trazer tudo que importa pro seu dia a dia. Eu sou a Suzana Rezende e já tô aqui dividindo os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Olá, Su. Olá, tudo bem, ouvinte? Um bom final de tarde para vocês nessa véspera de Natal prolongada. Hoje a conversa começa em São Paulo, com o Lula inaugurando a nova ponte entre Brasil e Paraguai em Foz do Iguaçu. Uma obra gigante que promete facilitar o comércio e melhorar a mobilidade na fronteira. Além disso, no Giro de Notícias tem destaque para o ABC Paulista com a Braskem premiando projetos sociais que transformam comunidades. Além de boas notícias para quem dirige em São Paulo, já que o rodízio de veículos está suspenso até janeiro. E ainda tem verão no litoral, com quiosques funcionando até mais tarde em Mongaguá, e bastidores quentes no STF, com um debate sobre código de conduta entre os ministros. Então ajusta o fone e segura o cafezinho, porque o ABCcast já está começando. E nós iniciamos o programa falando da Ponte Brasil-Paraguai. JP, ouvinte, o Lula inaugurou a Ponte da Integração entre Brasil e Paraguai, lá em Foz do Iguaçu. Foi uma obra gigante do PAC que promete facilitar o comércio e a vida de quem cruza a fronteira. E bota gigante nisso, hein? São 760 metros, ou seja, a maior ponte estaiada da América do Sul, feita para aliviar o trânsito da Ponte da Amizade e dar mais fluidez para a região. E a liberação vai ser aos poucos, viu? Começando com caminhões vazios. Mas a ideia é integrar de vez as economias dos dois países e melhorar a mobilidade urbana. No final das contas, é infraestrutura que conecta países, gerando emprego e ainda homenageia o Jaime Lerner, um nome histórico do urbanismo brasileiro. O Brasil adora uma ponte, só que enquanto umas ligam países e outras separam gente da própria dignidade, essa de Foz é símbolo bonito, concreto, aço e integração. Mas no fundo mostra o quanto o país ainda precisa de pontes menos monumentais e mais humanas. Entre governo e povo, por exemplo, entre promessa e entrega. Porque a verdadeira travessia ainda é essa, sair da margem da esperança e finalmente pisar na realidade. Olha, e a gente tá com várias entregas de pontes estaiadas esses últimos dias. Então foi essa daqui ligando o Brasil ao Paraguai e também nós tivemos uma em São Bernardo, né? Que foi a grande obra entrega pelo Marcelo Lima, que foi a primeira ponte estaiada da cidade, inclusive. E que essa ponte possa sim melhorar o comércio e a relação entre os dois países. É sempre muito importante nós termos relações internacionais, mas para você que pretende cruzá-la, tome cuidado. Não faça isso só para pegar o seu Monjaro ou seu Ozempic. Cuide da sua saúde. E agora nós vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela Braskem. Ouvinte, a Braskem premiou projetos sociais de Santo André, Mauá e Parque São Rafael, distribuindo R$30 mil para iniciativas que fazem a diferença nas comunidades. E o destaque ficou para uma ação que transforma a vida de mulheres que sofreram violência doméstica com a Casa Lili. Inclusive, o nosso diretor de jornalismo, Thiago Quirino, foi um dos jurados e você consegue encontrar tudo isso lá no site. Rodízio de veículos. Uma boa notícia para quem dirige em São Paulo. O rodízio de veículos de passeio está suspenso até o dia 12 de janeiro. As faixas reversíveis também param nesse período de final de ano, aproveitando o trânsito mais tranquilo. Caminhões seguem com restrições e a ciclovia não funciona no Natal e no Ano Novo. E agora vamos falar sobre o horário da Orla. Ouvinte, em Mongaguá, o verão vai até mais tarde. Os quiosques da Orla agora podem funcionar até às 3 horas da manhã. E também foi liberado aumentar o número de guarda-sóis.
mas com regras rígidas para manter a ordem, limpeza e o silêncio depois da meia-noite. A ideia é movimentar o turismo sem perder o sossego de moradores e visitantes, para ficar bom para todo mundo. E assim a gente fecha o nosso giro de notícias de hoje com informação leve, útil e daquele jeitinho que cabe no seu dia. E se você quiser se aprofundar em qualquer uma dessas histórias que a gente contou por aqui, é só acessar o nosso site. É o abcdoabc.com.br. E continuando o nosso programa, agora nós vamos falar sobre a conduta decidida para o STF. JP, o ministro Gilmar Mendes disse que não vê necessidade de criar um novo código de conduta para o STF, o Supremo Tribunal Federal, porque, segundo ele, a regra já não falta na legislação brasileira. E ele até falou que dá para usar as normas da CNJ e seguir a vida, sem inventar mais burocracia dentro da corte. Gilmar também criticou possíveis restrições para ministros irem a eventos e defendeu que falar sobre processos, em alguns casos, ajuda a melhorar as instituições. E enquanto isso, o presidente do STF, Edson Fachin, segue tentando costurar um código mais orientativo, mas pelo visto esse debate ainda vai render bastante nos bastidores. O STF parece querer se policiar para não parecer descontrolado e acaba discutindo se precisa de mais lei para quem já vive de fazer lei. O Brasil é esse paradoxo, né? O país onde o problema nunca é a norma, é o ego. Com certeza. Será que é realmente necessário um código de conduta ou aquele famoso Simancol já bastaria? Aqui, às vezes, a gente precisa de regras e de leis para coisas tão simples da vida que a gente acaba complicando. Mas vamos continuar acompanhando aí, trazendo todas as novidades para vocês. E continuando com o programa, agora nós vamos entrar no assunto de obras ferroviárias. Ouvinte, São Paulo deu a largada no maior ciclo de obras ferroviárias da história, com investimento de mais de 28 bilhões de reais para integrar a capital, Campinas, Jundiaí e a região leste da Grande São Paulo. E o destaque é o trem Intercidades, que promete ligar São Paulo a Campinas em um pouco mais de 1 hora, além de modernizar linhas importantes da CPTM no caminho. E não para por aí, viu? O pacote inclui lote Alto Tietê, com novas estações, expansão de trilhos e milhares de empregos gerados nos próximos anos. No fim das contas, é São Paulo apostando pesado nos trilhos para melhorar a mobilidade, reduzir o trânsito e mudar de vez a forma de se locomover pelo estado. O trem volta aos trilhos, mas o Brasil ainda tropeça nas plataformas. A gente celebra a modernização e tem que celebrar, de Campinas a São Paulo, como se fosse uma invenção do século, mas esquece que a gente já andou de trem quando o futuro ainda vinha a carvão. O problema nunca foi falta de trilho, foi excesso de desvio. E o Brasil segue assim, acelerando promessas, mas com a bilheteria sempre no vermelho. É muito importante esse investimento nos trilhos para melhorar a mobilidade urbana, mas além do investimento, essas promessas e essas obras precisam ser cumpridas, né? Nós estávamos hoje numa pauta com o governador Tarcísio de Freitas e ele reiterou que próximo ano a linha 17, aquela famosa linha que seria para a Copa do Mundo, será finalmente entregue. E ele também disse que quer trazer o metrô aqui para o ABC, então para São Bernardo e até mesmo para Diadema, mas é aquela famosa, né? Tem as promessas, tem uma data para mais ou menos daqui 10 anos, mas será que isso será cumprido? A gente vai aguardar. E agora vamos respirar fundo, colocar a cabeça para pensar e refletir, porque tá na hora do nosso Quem Disse Isso, que é aquele quadro que a gente traz uma frase para você poder pensar sobre a vida, anotar para colocar no status do WhatsApp ou até na legenda de uma foto. Então, JP, é com você. Beleza, então vamos da frase reflexiva de hoje. E quando a tempestade passar, você não vai se lembrar de como conseguiu sobreviver. Repetindo.
E quando a tempestade passar, você não vai se lembrar de como conseguiu sobreviver. E é isso. E agora, ouvinte? Será que você consegue adivinhar quem é o dono ou dono da frase de hoje? Vou dar uma dica. É um autor de nome asiático e essa frase ela fala de dor, mas também de resistência. Daquele tipo de força que a gente só descobre depois que tudo já passou. E aí, já sabe quem é, ouvinte? Bom, quem disse isso foi Haruki Murakami, o autor de Kafka à beira-mar, um dos nomes mais influentes da literatura contemporânea que traz essas frases que nos fazem pensar e também lembrar do nosso passado para ter uma resiliência com nós mesmos e lembrar o quão forte podemos ser. E Murakami mistura o real e o absurdo para falar de solidão, identidade e das batalhas silenciosas que todo mundo enfrenta diariamente. Murakami tem essa mania de transformar silêncio em catarse. No fundo, todo mundo é um pouco personagem dele, perdido entre o que sente e o que entende. E talvez seja isso que ele quer dizer, que sobreviver não é lembrar como escapou da tempestade, mas aprender a caminhar mesmo quando ainda se chove por dentro. E é com essa bela reflexão que a gente termina mais um ABCcast, com muita informação para te ajudar a entender o que acontece nesse dia agitado do nosso país. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, aonde você quiser. Basta procurar por ABCcast, ativar o sininho, nos seguir e dar o play. E se o episódio te acompanha no caminho, no intervalo ou no final do dia, já aproveita e compartilha com quem gosta de se manter bem informado. E não esquece de mandar o teu feedback, pode ser um elogio, uma sugestão ou até uma crítica construtiva, aquele toque de pauta que você quer ver por aqui. A gente está sempre ouvindo vocês. E claro, deixa aquele joinha maroto para ajudar o podcast a chegar mais longe. E se você quiser acompanhar de perto também, pode acessar o nosso Instagram. É o nosso @abcdoabc_oficial. E é lógico que nós também temos o nosso site, que lá você encontra muito mais informação, as notícias completas e ele atualizado diariamente, com notícias fresquinhas só para você. abcdoabc.com.br. A gente agradece pela companhia e pelo carinho. E com certeza se encontra no próximo episódio com mais fatos e contextos daquele resumo que faz a diferença para você. Então até lá. Bom final de ano por enquanto e no trabalho ou descansando, segue que a gente se vê loguinho. Um grande abraço e tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.